Graça e paz, nesta terça-feira abençoada pelo Pai, uma palavra poderosa de amor, de poder, de moderação, não segundo as minhas e as suas obras, mas as obras que Deus fez através do seu Filho amado, Jesus, que passou pela cruz e trouxe vida para a igreja. Então hoje nós temos liberdade em Cristo, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não vivamos mais em jugo de escravidão, segundo a lei dos homens, mas segundo a graça e a verdade que vem de Deus para o nosso coração, onde aqui você tem liberdade para crer somente em Deus, que você é um milagre, você tem o Espírito Santo em você, onde ele te ensina a palavra da justiça, porque você já foi justificado pela fé. Romanos 5:1. Você tem essa fé em você que ele conduz a vida e a piedade. Que possamos ter uma terça-feira maravilhosa, 7 de março de 2023. Obrigado, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, nesta manhã linda e maravilhosa, você vai entender que você hoje tem liberdade para discernir a palavra de Deus. Não para julgar o nosso próximo, para discernir a palavra de Deus. Aqui, 2 Coríntios 3, do 15 em diante. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Por quê? A lei de Moisés era a pedra de tropeço, onde eles viviam, os judeus, tentando completar as obras da lei. Então o Filho do Homem veio para quê? Para completar toda a obra da lei, e completou. E trouxe liberdade aos gentios, somos nós, aqui em graça e em amor. 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu é a lei de Moisés. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Então, todos que estão debaixo da lei de Moisés não têm liberdade para discernir a palavra de Deus. Porque quando você está numa igreja, onde ali o homem fez aquela congregação, né, com as mãos dele, e dali impõe na igreja uma lei, que é a lei do homem, que é a lei de Moisés. Então, se você sair de Moisés, você entra em graça, para que você entenda que o diabo, que o pecado, tudo isso aí era debaixo da lei. Quando a graça chega, ela te liberta. Por quê? Você tem liberdade, porque ele lhe deu a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16, você tem a mente de Cristo, para discernir a palavra, do 12 ao 16. Ali você discerne, para que você entenda a lei e a graça. Você saiu da lei e entrou debaixo da graça, para que você seja salvo, sempre salvo, pela palavra da justiça, da verdade, do amor e do perdão. Então você entende que o diabo foi destruído. Quando você vai ler Mateus 8:28, Jesus está prestes a ir para a cruz. E quando ele passa no meio dos gadarenos, eles falam assim: já vieste, Senhor, nos atormentantes do tempo. Por quê? Era tempo dele ir para a cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João, livro histórico. Ali Jesus vem como filho do homem, né? E executa toda a obra da lei, para trazer graça mastigada para nós, para que aqui nós não possamos fazer nenhum sacrifício hoje, a não ser o de louvor, que é Hebreus, capítulo 13, versículo 15. E isso temos que fazer, porque temos que orar, temos que confessar com a nossa boca que Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, Ele é o Consolador que veio nos consolar e trazer vida à igreja hoje, que está aqui no nosso coração. Então ele passou no meio de Gadareno, ia para a cruz, e lá ele falou: hoje eu estou expulsando, mas no terceiro dia eu mato. Então você vai ler Lucas 13, 31, 32, Herodes, quando ele nasceu, já queria matá-lo, mas ele cresceu em amor e em perdão, porque o Cristo estava no coração dele. Então o ministério dele levou 3 anos e meio, e aí Herodes manda um recado para ele, dizendo que vai matá-lo. Lucas capítulo 13, 31, 32. E ele, Jesus, manda a resposta para Herodes, dizendo: hoje e amanhã eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, e no terceiro dia eu termino. Terminou na cruz e trouxe para cá o amor de Jesus. Quando você vai ler aqui, Hebreus 2,14, Hebreus 2,14, você vai entender
que foi destruído o diabo, porque Jesus ele veio participar de carne e sangue, como nós participamos aqui. Só que entendendo a morte da carne na cruz, pelo batismo de Cristo, 6, 3, 4 de Romanos, ali ficou o nosso velho homem. Como o de vocês não ficaram lá, vocês não entenderam a graça, e não entrou pela porta, porque antes todos que vieram de mim, ele falou, João 10, do 7 ao 10, são ladrões e salteadores. Mas se você entrar pela porta, você vai pregar um evangelho puro, de amor, de perdão, para que um coração possa resplandecer hoje a graça de Deus, onde aqui a palavra é viva e eficaz, é mais cortante que a espada dos gumes, para que você possa entender que ele separou carne e espírito, ele levou hoje em espírito de verdade, para que você não sofra que nenhum dano e você não possa se autocondenar, porque a tua carne ela é herança de Adão, ela vai descer o pó, mas aqui nós somos um espírito aqui, vivificado pelo Senhor, onde aqui entendemos a graça e o amor, para que nós possamos esmurrar esse corpo de carne e reduzir a escravidão a nada. Por quê? Ele está morto, porque morreu na cruz com o de Jesus. Então aqui, Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos de Deus, os judeus, participaram de carne e sangue, o Filho do Homem estava lá, com todos aqueles que lá estavam. Desde também ele, igualmente participou, quem? O próprio Deus, que por sua morte destruísse aquele que tinha, ou tem, o império da morte, a saber o diabo, e livrasse todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, se você estiver numa igreja com a lei de Moisés, ali, imputada aos membros, você vai entender que o diabo existe, que o pecado existe, que você está em condenação. Por quê? Você não entendeu a graça, você não entrou pela porta. A porta é estreita. Eu aqui, quando prego a palavra, eu não levo você a pegar uma rosa ungida, um lenço ungido, água após a oração, porque a água está dentro de você. É água pura, é a palavra dele que desceu do céu e está dentro de você. Para que você tenha vida hoje, em espírito e verdade. Então ele participou de carne e sangue, para quê? Para destruir o diabo. Que é o nosso corpo de carne, está destruído, está morto. Então aqui eu não posso executar nenhuma obra de feitiçaria, nem idolatria. Mas quando o pastor, dentro da igreja, que ele formou com as mãos dele lá, começa um culto de feitiçaria, que é uma obra da carne, 5, Gálatas 5, do 18 ao 22, feitiçaria é uma obra da carne. Ali você vai colocar em relevo a sua carne, e ali vai se manifestar a carne do homem, que é fraca, mas olha que o Espírito em você é forte. Você não deve participar dessas coisas, porque Deus está em você e lhe fez hoje uma nova criatura. Você nasceu da água do Espírito, você tem o batismo da cruz, que é o de Jesus, dentro de você hoje, onde você ama, perdoa e é longânima. Então você não tem que participar dessas coisas, o homem vai induzir você a isto. Tem que estar de segunda a domingo na igreja, mas só que você hoje é igreja, dentro da sua casa, você pode orar, pode louvar, pode pregar a palavra em espírito e em verdade. Oh, glória, obrigado, Senhor, por essa terça-feira maravilhosa, em nome do Pai. Deus é vida, amor e perdão, Ele hoje mora no meu coração. Eu que muito esperei, Ele chegou, Ele é o meu consolador, Ele é o Espírito Santo que me curou, Ele hoje cura você. Deve crer, sinta Ele dentro de você, mas Ele é o amor e o perdão. Ele hoje é a cura dentro de um coração. Abençoado, amado Pai. Ele é a cura em você. Sinta-se curado, em nome do Pai. Essa palavra que te libertou, que te salvou, te fez mais que vencedor. Não é o sangue que vai te salvar. O sangue salvou o judeu lá. Da cruz para cá é a palavra. Por isso que a graça ela veio por meio de Jesus Cristo. João 17. Mas a lei veio por meio de Moisés. Mas só que a lei não passou para cá. Colocaram ela aqui por quê? Entraram pela janela. Pularam o muro. Só que quando você entendeu a graça, você passou pela porta, você sentou no céu na terra, aquilo chegou às suas lágrimas, você entendeu que seus pecados foram levados na cruz, com o de Cristo, porque o pecado, a transgressão da lei,
foram para os judeus. 1 João, capítulo 3, versículo 4, 5, 6. E 3 outros de 1 João, ele falou o quê? Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras de Adão. Então, foi destruída na cruz. Quando ele passou no meio de Gadareno, 8:28 de Mateus, já vieste, Senhor, nos atormentando o tempo, era o tempo dele ir para a cruz e matar todo aquele ser que lá vivia antes da cruz, que não era um diabo, era uma doença, que ali, a doença ali era crônica. Tinha muitos endemoniados, né? Cego, mudo, paralítico, e ali ele curou a todos. Por quê? Não havia médico suficiente na época lá, no primeiro século. Só que aqui, ele é o médico dos médicos, e te informa que você está curado, você está salvo, está abençoado, você está consagrado, porque a palavra dele te consagrou, porque você já entendeu que você é igreja. Efésios capítulo 5, versículo 7. Você é uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito, porque você entendeu que você é um espírito aqui já no corpo de carne, onde você entendeu que essa carne é herança de Adão, ela vai descer ao pó, para que o espírito volte para Deus, que nos deu. Que é Eclesiastes 12, versículo 7. Você entendeu? Você recebeu o amor de Deus no teu coração. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor.